cantar essa canção, que o deserto não vai resistir, amém? Não há deserto que resista no poder do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluias. Oh Senhor, vem agora Jesus com a tua calmaria sobre nós. Vem facilitar a tua obra em nossos corações, em nossas mentes, Jesus. Vem, Senhor, vem trazer a tua justiça, Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu sei que tu estás cuidando de todos nós, Senhor, cada um nas suas necessidades. Então você receba cura agora. O deserto na sua saúde vai passar, o deserto nas finanças passarão, o deserto nas crises relacionais irão passar. Nós cremos porque o poder do Senhor se aperfeiçoa quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. Te adorar é o que sustenta-me. Isso, igreja, canta para Jesus. Não vou perder a
as vezes que você for tentado ou tentada a baixar sua guarda e a desanimar o seu espírito e a sua alma, você vai declarar: esse deserto vai passar, porque eu não preciso que o Senhor me prove nada. Eu não preciso fazer o Senhor ser o meu testador. Ele não precisa provar nada para mim, porque Ele é Deus. Ele é Deus e Senhor, é Rei de reis. Ele é o supremo Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, meus irmãos, recebam agora essa força no espírito de todos vocês, assim como eu recebo ao meu espírito a palavra do Senhor, que não mente, que é verdade, que Ele tem cuidado de nós e estado junto conosco todos os dias de nossas vidas, e estará até a consumação dos séculos, dos séculos dos séculos. Amém e amém. Dos séculos dos séculos. Amém e amém. Esse é o nosso Deus. Repita assim: dos séculos dos séculos. Amém. Dos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. E nós, Senhor, te agradecemos, porque a sua presença é notada neste lugar, nesse ambiente, porque a nossa disposição de coração está mudando, Senhor, e eu creio que mudará ainda mais, porque nós não queremos viver no deserto na adoração ao Senhor. Se há uma coisa que nós precisamos nos atentar nesses dias, é a proclamação dos nossos lábios, meus irmãos. Satanás está tentando fechar os nossos lábios, para não proclamar a justiça do Senhor, para não proclamar a alegria do Senhor. Nós podemos viver sim dias tristes, mas os nossos lábios não podem ser fechados. Satanás não pode nos intimidar. Por isso nós declaramos: por 7 caminhos fugiram os nossos inimigos. Por 7 caminhos fugiram os nossos inimigos, e a sentença que era nos contrária foi quebrada, em nome de Jesus. Se você não sabe como orar nos dias difíceis, ore a palavra, porque a palavra é uma oração de guerra também. A palavra é uma oração de determinar que Satanás bata em retirada na minha e na sua vida, nos nossos negócios, em nossas famílias, em nome de Jesus, no trabalho, nos relacionamentos do trabalho, nos relacionamentos familiares, contra a salvação dos nossos filhos, das nossas gerações, em nome de Jesus. Nós temos um Deus que não se cala e que sempre fala: bata na porta do alto do Senhor e Ele responderá ao clamor do teu coração. Bata e diga: Senhor, insista para o Senhor, não desista de orar, não desista de orar, em nome de Jesus. Não ore apenas na sua mente, ore com os seus lábios, porque com a boca se confessa, a boca confessa aquilo que nós queremos de retorno, como semeadura, como colheita. Se você quer semear coisas, bênçãos na sua vida, coisas maravilhosas, seus lábios precisam declarar. Mas nós só declaramos murmuração muitas vezes. Nós murmuramos, declaramos a tristeza, declaramos os territórios que Satanás está entrando. Mas hoje ele está falido em nossa casa, em nome de Jesus. Sim, meus irmãos, eu não estou anulando a realidade do nosso país de origem. Não estou anulando a realidade do Japão, a situação econômica. Eu não estou vivendo desta forma, como uma anestesia mental, não. Mas eu decidi, meus irmãos, e é isso que o Senhor quer também de nós, que ao invés de nós declararmos aquilo que já é uma triste realidade, nós declararmos aquilo que é realidade no mundo sobrenatural, em nome de Jesus. Portanto, levante a sua espada, que é a palavra de Deus. Levante a sua espada. Levante a sua espada nos dias
complicados, nos dias em que você não está se dando bem com o seu esposo, com a sua esposa, nos dias que você não está se dando bem com seus filhos. Levante a sua espada nos dias que você foi afrontado no seu trabalho, pelos seus parentes, na sua família de origem. Em nome de Jesus, essa é a postura dos guerreiros de Deus. Nesse jejum, nós estamos proclamando a justiça do Senhor. E não é a justiça dos homens, é a justiça do Senhor. A justiça do Senhor pode acontecer de uma forma surpreendente, de uma forma que nós não esperamos e nem sonhamos. Portanto, nós somos os guerreiros de Deus. Ele já nos deu todas as armas espirituais para que corramos e avançamos com elas e nelas. Efésios 6 é a grande proclamação de grandes ferramentas estratégicas para os guerreiros de Deus. Não há como você ser servo de Cristo Jesus e não ser guerreiro de Deus. Você não está mais escondido, porque as trevas também já te encontraram, porque você é um traidor das trevas. Você decidiu pelo lado do Senhor. Então você não pode mais dar bandeira para as trevas, porque você, pensando que baixando sua guarda, desanimando, ficando quietinho, amuado, amuada no seu espírito, Satanás não vai fazer nada com você? Lembre-se que você ainda é um traidor, e traidor nas trevas tem os seus tratamentos pesados. Então se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, se levante, criança do Senhor. As crianças já podem ser marcadas com o Espírito Santo de Deus, já podem ser levantadas em línguas, em profecias, porque essa é a promessa em Joel, que os jovens sonharão, terão visões, os velhos também. Em nome de Jesus, igreja, nesse jejum que nós saiamos dele diferentes e diferenciados, dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade maligna. Nós precisamos ser diferenciados nessa geração, e não parecidos com a geração, mas diferenciados, meus irmãos. Em nome de Jesus, não é bronca isso. É um acordar do Espírito sobre nós, porque eu estou aqui levantando as minhas mãos ao Senhor. Deus, eu não aceito sair desse jejum igual. Eu não aceito, Senhor, declarar as mesmas sentenças contra mim, contra o território do Japão, contra as mesmices do Japão, os desânimos, as depressões do Japão. Não, Senhor, não, Senhor. Nós renovamos o nosso voto diante de Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos porque nós não avançamos, estamos atrasados, estamos muito atrasados, Jesus. Misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque poderíamos estar muito mais adiante, com os nossos olhos muito altaneiramente no Espírito. Senhor, marca-nos com a Tua realidade, Jesus. Nós não queremos ver nenhum irmão, nenhuma irmã perdidos, desamparados, distraídos, não, Senhor. Nós queremos ver a família de Deus intacta nas crises, intacta nas dores, nos desertos. Nós queremos ver os filhos dessas famílias abençoadas, na mesma pegada, na mesma voz, na mesma declaração, no mesmo decreto. Em nome de Jesus, assim como as famílias do Antigo Testamento tinham momentos de reconciliação com o Senhor, queremos nos reconciliar contigo naquelas coisas que nós falhamos, Jesus, e deixamos para trás aquilo que deveríamos ter avançado, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vem, Senhor. Ministra o Teu Espírito agora. Ministra o Teu Espírito. Onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Oh, Senhor. Te adorar eu quis, sustenta-me.
verdade que nos alcança agora, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então agora eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abri-la aí em Neemias. Neemias, esse é um livro que traz também muitas lições para nós, sobretudo com relação ao jejum. Jejum promove muitos efeitos na vida daqueles que se comprometem, né? Nesse que é um voto a Deus, né? A gente faz um voto de se abster para que a manifestação de Deus seja perceptível a nós. O Senhor está se manifestando todos os dias. Jesus está passeando nos ambientes onde nós estamos, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu estar no mesmo ambiente em que 2 ou 3 reunidos em seu nome estivessem. Mas só que a dificuldade não é Ele vir, é a gente perceber. Então por isso que a igreja precisa ter práticas de jejum solene, como congregação, como igreja, todos unidos em jejum, porque isso aguça a nossa sensibilidade espiritual. E a partir dessa sensibilidade que o jejum promove, Deus através do jejum promove em nós, nós vamos percebendo algumas coisas que aos olhos naturais a gente não conseguiria, e por isso a gente sofre. Porque a nossa vida, ela está estabelecida a partir do reino espiritual, e não do reino físico natural. Então, quando a gente jejua, a gente se reconecta com o reino espiritual, com o ambiente celeste. E assim a gente ouve mais fácil a Deus, a gente tem noção do que nós estamos fazendo, sem a orientação clara de Deus, ou mesmo coisas que nós estamos pensando fazer de uma maneira a agradar a Deus, mas que estamos contrariando completamente a vontade de Deus. Então hoje, o que Deus nos chamou aqui para ouvir em relação às nossas famílias é sobre isso. Quando nós estamos vivendo a nossa vida comum, a nossa vida cotidiana, mas sem notar que estamos vulneráveis, estamos deixando o inimigo tripudiar sobre a nossa vida e a nossa família. Então vamos ler a palavra e nós vamos entender melhor. Capítulo 2 de Neemias, a partir do versículo 11. E eu vou combinar com vocês, nós vamos fazer uma leitura assim, eu vou ler os ímpares e vocês leem os pares, tudo bem? E nós vamos até o versículo 20, do 11 ao 20, tudo bem? Então vamos lá? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. De noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
Graças a Deus por essa palavra. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Creio que o Senhor está nos abençoando e já trazendo o espírito de revelação, iluminando os nossos olhos do entendimento aqui. Eu perguntaria a você, depois de dar o tema dessa mensagem aqui, para o seu bem e o de sua família, feche as brechas. Vou repetir. Para o seu bem e o bem da sua família, feche as brechas. Nós precisamos fechar as brechas. O que Deus está falando para nós, nesse domingo, quanto à nossa família, é para nós atentarmos para as brechas que temos dado ao inimigo. Então, se não é o teu caso nesses dias, glória a Deus, receba essa palavra como alerta. Se é o seu caso, se você já tem percebido que tem coisa errada e que você não havia dado atenção até esse alerta que Deus está te falando hoje, você vai sair daqui com os manejos, com as atitudes, com as ações que você vai poder fechar, levantar os muros de proteção, sobretudo espiritual, em relação à sua casa, à sua vida, amém? Então, eu perguntaria a você, você dorme tranquilamente o seu sono lá, merecido, depois de um dia de trabalho, sabendo que a porta da sua casa está aberta? Vou ampliar. Você se sentiria seguro ao entrar num ambiente onde você foi ali para se divertir, enfim, ficar em paz, para ter relacionamento com algumas pessoas, sabendo que o seu carro no estacionamento ficou com os vidros e as portas abertas? Por quê? Agora eu vou pedir a participação de vocês. Porque não é seguro. Por quê? Qualquer pessoa pode entrar. Quem mais? Me ajudem aí. Porque tem bens preciosos ali que você pode ser roubado, podem subtrair. Então, não é apenas porque o ladrão pode entrar e roubar, mas também porque há valores ali. A vida a vida ali precisa ser preservada. Você precisa ter atenção quanto ao risco que a sua vida corre, quando isso não é levado em consideração. E além disso, não é só o ser roubado, não é só correr o risco de passar por uma situação desagradável dessa. É também a sua paz ser roubada. Porque alguém que já foi roubado sabe que o trauma fica. Alguém aqui já foi roubado? Roubado assim com arma em punho, assim, alguém botar a arma na cara, assim, ó, chegar de assalto? Eu já tive essa má experiência. Demorei pelo menos 6 meses para esquecer daquela situação. Então a sua paz também é roubada. A paz dentro da sua casa é roubada, se você assim o faz. Nos dias de Neemias, o povo de Israel, que já havia sido liberto do cativeiro babilônico, e para quem não se lembra, ou não fez aí a leitura, não é? Que nós propusemos desde o início do ano, o cativeiro babilônico durou 70 anos. O povo de Israel estava em Jerusalém, os babilônios desceram e foram levados escravos para a Babilônia. Por lá ficaram 70 anos. No final desses 70 anos, o reino Medo-Persa, que hoje é a região do Irã, desceu e tomou o reino da Babilônia. Então se apoderou de todas as nações que Babilônia governava. Quando o rei Ciro, que tomou o lugar do rei Nabucodonosor, assumiu o governo, ele passou a fazer leitura das histórias daquele povo. E soube dentre a história que havia um povo que chamava-se povo de Israel, que um profeta se levantou para dizer que eles ficariam debaixo do governo de Nabucodonosor 70 anos. E que depois desses 70 anos deveriam ser libertos e voltassem a Jerusalém, que era a sua terra natal, para reconstruí-la e retomar a vida. Porque a partir daquele instante não haveria motivo legítimo para eles ficarem como escravos. E o Ciro logo atentou-se para isso, porque ele obviamente temia ser amaldiçoado. Então ele mandou o povo embora a cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel. Então o povo desce
com sustento, com provisão, com escolta, desce para a região de Jerusalém e ali começa agora a retomar a vida. Só que veja, irmãos, com toda essa dinâmica, debaixo da promessa de Deus, que dava a eles o direito de viver novamente uma vida plena em Deus, uma vida graciosa, debaixo do favor de Deus, debaixo do poder de Deus, observa a fala do Neemias quando ele diz, lá no versículo de número 16, ou 17, melhor dizendo, então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser opróbrio, deixemos de viver uma vida desprezível, envergonhada, deixemos de ser vexame. E vamos fazer uso da história aqui. Eles não desceram, não fizeram a peregrinação e começaram a reconstruir, e depois de uns meses Neemias desceu lá e falou isso para eles. Não, cerca de 30 anos passados, e eles ainda viviam em miséria. Veja, porque isso precisa ser analisado, porque no versículo de número 16, olha a infraestrutura que eles já tinham. Eles tinham lá nada mais, nada menos que, além do povo, eles tinham sacerdotes que representavam o lado espiritual da nação, o governo de Deus, portanto, na nação. Eles tinham pessoas nobres, portanto, eles tinham pessoas empreendedoras, pessoas que faziam negócios, pessoas capacitadas para gerar riqueza na nação. Além disso, eles tinham magistrados, e aqui engloba governo estatal, governo do estado, e os magistrados, no sentido de justiça, aqueles que faziam as leis. Eles tinham tudo para prosperar, tudo eles tinham para prosperar, mas eles ainda estavam em miséria. E aí eu observei, eu disse, mas Deus, qual a razão pela qual esse povo, diante de tudo isso que eles tinham a favor deles, estava tudo a favor deles, por que eles ainda viviam nessa condição? E Deus me falou claramente, eles não se preocuparam em restaurar os muros. Aí você pode me perguntar, nossa, mas isso, pastor? Sim, no tempo em que essa história ela é registrada, muros em volta de uma cidade representava o mesmo que eu e você quando trancamos a porta para ir dormir. Quando nós fechamos o nosso carro e entramos para os ambientes onde nós queremos desfrutar ali de um tempo de paz e de alegria. Se nós nos preocupamos em fechar a porta da nossa casa, por que não haveríamos de nos preocupar com relação a fechar as portas espirituais para que os inimigos não entrem e façam ali arruaça na nossa vida e na nossa casa? Então Deus, usando essa história, porque isso foi literal, os muros derribados, eles começaram a construir a casa deles. E eles embelezavam a casa, eles deixaram a infraestrutura tudo para a casa deles, só pensando nele, pensando no lado material, no lado do conforto. Mas eles esqueceram que tudo isso poderia ser, em minutos, roubado, saqueado, porque eles não se preocuparam com aquilo que tinha relevância, que era o muro da cidade. Não sei se isso está batendo aí, está fazendo sentido para você, meu irmão? Que trabalhar, pagar conta, ser um homem de bem, uma mulher de bem, ser um profissional excelente, ter uma casa em ordem, limpa, usar vestes limpas, ter as coisas em ordem, não é apenas o que basta, não é o suficiente. Nós precisamos levar em conta que a vida espiritual também precisa ser levada a sério. Então, entenda que nesses dias, por que Deus está falando isso? Porque muitos estão confundindo aflição com brecha, com atuação, de Satanás. Porque aflição, irmãos, é predita na Bíblia. João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos disse, repitam comigo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição
com Jesus você vence, você não fica num mar de aflição. Você não fica na aflição para sempre. A aflição vem, trabalha o teu caráter, você exerce a sua fé, passa um tempo, você sai da aflição até sem perceber. Então tem um começo, um meio e um fim para a aflição. Mas para sofrimento por causa de acesso do inimigo, acesso indevido do inimigo, porque nós deixamos uma brecha aberta, porque nós deixamos um muro de proteção caído e não nos preocupamos com isso, não levamos isso em conta, isso aí não tem fim. Porque João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então, se nós damos lugar, se nós não atentamos para aquilo que espiritualmente nós deveríamos proceder, segundo a palavra de Deus, o inimigo vai entrar e não só colocar a nossa vida em estado de roubo, em estado de saqueamento, em estado de tormento, como toda a nossa casa. E tem gente hoje confundindo. Está achando que é aflição, está achando que é provação. Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia agora lá, em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. E eu quero que vocês leiam juntamente comigo. Nós vamos ler em alto e bom som aí, tá bom? 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu já falei aqui algumas vezes, e Deus esses dias falou, você precisa ler e eles precisam acompanhar essa leitura. Capítulo 10, versículo de número 13. Vamos ler juntos? Podemos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E entenda esse suportar, acoplado aí como um plus aí, vencer. De forma que vocês possam vencer as tentações. Porque esse é o fim. Então, quando nós estamos passando por uma tentação, uma aflição que é permitida por Deus, você tem tudo, você tem esclarecimento, você tem fé, você tem robustez, força dada pelo Senhor para vencer no nível dessa provação que você está entrando. Você vai sair dela em vitória. Tá crendo aí? Em nome de Jesus? Mas se você der lugar para o diabo, como diz Efésios capítulo 4, versículo 27, é só roubo, morte e destruição. E dentro de casa, isso tem muito a ver. Porque há um momento em que nós estamos vivendo muito bem, de repente parece que passa aquele vento, né? Parece que vem aquele demônio da Tasmânia, né? E chacoalha a casa, né? E chacoalha os relacionamentos lá. Você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é uma aflição. Não, isso não é aflição, irmão. Isso aí, de certo, tem uma brecha que Satanás está entrando. E está entrando sutilmente, talvez você não tenha percebido, mas é um lugar que você deu. Por isso que Efésios, capítulo 4, no versículo 27, diz: nem deis lugar ao diabo. Todo espaço que é vazio da presença de Deus, haverá de ser ocupado pelas hostes da maldade. Não entenda diferente. Então, por esta regra, nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar no nosso comportamento, não podemos dar lugar na nossa mente, não podemos dar lugar na nossa palavra, não podemos dar lugar. Porque tudo que nós fazemos contrário àquilo que Deus prediz na sua palavra é brecha. Então eu quero lembrar vocês que, de uma maneira muito assim, básica e até imperceptível, muitas vezes nós damos brecha. Por exemplo, acontece uma coisa ruim conosco, a nossa mente começa a processar coisa boa ou coisa ruim. Se a gente deixar essa coisa ruim perpetuar na nossa mente, sabe o que acontece? É lugar para o diabo. O diabo vai vir e vai colocar você para baixo, vai roubar a tua alegria, vai matar os teus sonhos, vai destruir a tua esperança. Estão entendendo como que é
a coisa, como que funciona sutil, eu não tenho dúvida que algum de vocês experimentou essa luta essa semana. Sim ou não? Veio um pensamento, veio uma má notícia, você deixou lá. Aí correu aquela notícia, bagunçou tua mente, você ficou cabisbaixo, você ficou nervoso, e aí foi para o comportamento. Tá vendo? Então ele agora entrou na sala, agora ele quer o ambiente da cozinha, ele quer o ambiente da sala de estar. Então ele vai para a sala de estar, que é o comportamento. Vamos fazer isso lúdico aqui hoje. Aí entra no comportamento. Então por causa daquele pensamento, você começou a ver a vida de um prisma. Ou você se enfraqueceu, ou você ficou irado, ou você ficou indiferente, ou você desistiu. E isso também é dar lugar para o diabo. Porque se a nossa vida, como nós aprendemos no domingo passado, pelo Espírito, e onde há o Espírito há liberdade, segundo o que nós aprendemos, e pelo Espírito nós vamos caminhando de glória em glória, isso quer dizer, representa avanço. Eu e você, se paramos, é porque demos brecha, demos lugar para Satanás. Então, irmãos, hoje, ouça a voz do nosso bondoso Deus. Fecha a porta, querido. Fecha essa porta, minha irmã, em nome de Jesus. Aí, ele entra na sala de estar, sala de jantar. Agora ele quer ir para os quartos. E os quartos representam a boca. Mente, comportamento, boca, palavra. Estava falando com um irmão aqui no corredor hoje. O diabo, ele é muito sorrateiro, ele é sutil. E ele é esperto. Não imagina que ele é bobo, ele é esperto. Ele viu todas as coisas no reino celestial, coisas estas, que o apóstolo Paulo, quando viu, ele não pôde falar para nós, de tão maravilhosas que são. E Satanás viu tudo desde o início. Por exemplo, ele viu quando Deus, por meio da sua palavra, ele mandava e as coisas aconteciam, ele declarava e as coisas eram criadas, por meio da palavra. A cabeça dele, ele falou assim, peraí, se Deus faz tal coisa e deixa registrado, é para ensinar os filhos dele a declarar palavras de Deus, palavras segundo Deus, que do mundo espiritual há de ser trazida à existência as coisas que não existem. E ele não se surpreende com isso, porque ele viu os profetas fazendo, ele viu os apóstolos fazendo, ele viu muitos cristãos ao longo da história fazendo. Só que ele não se aquietou com isso. Ele disse, se eu não posso calar a boca deles, a ponto deles declararem palavras abençoadoras, palavras criadoras provenientes de Deus, então não posso com eles, junto-me a eles. Já pegou? O que ele faz? Se ele não pode calar a tua boca, ele muda as suas palavras. Se a tua palavra que pode, palavra segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, pode criar e gerar coisa boa, pode concretizar vida, planos, sonhos, propósitos de Deus para você e para toda a sua casa. Imagina você falando palavrão na sua casa. Imagina você falando palavrão até por força de expressão, porque hoje tem uma mania entre os crentes, e meus irmãos, toma conta desse negócio, isso é brecha para Satanás. Quando você fala um palavrão, você está louvando ao diabo. Imagine o louvor que essa igreja hoje produziu aqui para Deus. Imagina a gente cantando tudo em palavrão aqui. Meu Deus, dá até um frio na barriga, imagina. Imagina todo mundo aqui soltando palavrão, o diabo ia atuar aqui de uma maneira poderosa, ia começar pela opressão, ia começar pela dor, pelo choro, pela confusão, dali a pouco os outros iam começar a se pegar, a se bater. É assim que acontece em baile funk, é assim que acontece no carnaval, quando eles colocam aquelas músicas promíscuas, cheias de palavrão, cheias de coisa ruim, atrai, irmãos, o diabo vem. E vem mesmo, é que nem a gente falava lá no centro, quando a gente cantava o ponto lá, o ponto é a música para o tal demônio descer. Se não cantasse aquela música, o demônio não descia. Então hoje, irmãos, hoje, abram os olhos de vocês, quando vocês tiverem para lançar uma palavra torpe da boca de vocês, fechem-na e repreendam Satanás na hora. Falar, Satanás, você está querendo que eu dê louvor a você, mas nunca, a minha boca é do Senhor.
fora daqui, e na minha casa você não vai se perpetuar. Sabe por quê? Porque você solta um palavrão hoje, o seu filho ouviu, aquela mensagem de Satanás entrou no coração, na mente dele, a partir da boca dele Satanás vai ser invocado agora. É sutil, irmãos, mas nós podemos fechar essas portas. Você quer ver uma outra porta que a gente abre muitas vezes? Falar da vida dos outros. Se não for para falar bem, porque se você libera uma palavra boa de alguém, fala, aquele irmão me inspirou hoje, hein? Maravilha, você está lançando semente poderosa no coração da sua família. Mas se você senta à mesa para começar a falar mal das pessoas indiscriminadamente, querido, o diabo está atrapalhando tua vida lá. Isso não é aflição, isso é brecha. Esse sofrimento aí é por conta dessa situação. Então hoje é dia de se levantar e dizer não mais. Epa, aqui não, espírito de miséria, não vai ficar aqui não. Porque eu tenho capacidade, eu tenho promessa, eu tenho tudo para me prosperar. Agora, por que eu estou vivendo essa ladainha de vida? Por que eu dou 2 passos e 3 para trás? 2 passos para frente e volto para trás? Não quero mais isso aqui não. Então, hoje, o Senhor está dizendo à igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E aí a gente vê no texto bíblico, e eu olho com muito detalhe aqui, para a gente se fixar nas escrituras. Vamos voltar para Neemias, capítulo de número 2, e eu termino aqui a minha fala. Primeiro que a gente vê aqui, atitude para que o muro, ou a proteção, ou o muro, né, de proteção espiritual, a brecha seja fechada. Primeiro você tem que ser sensato e honesto com você mesmo. Isso aí eu tenho feito. Ô Jesus, está falando comigo. Ô Senhor, na minha casa é exatamente essa palavra aí que acontece. Então, eu não quero viver isso não. Eu não quero dar poder para Satanás chamar a existência, produzir coisas terríveis na minha casa. Porque ele não chama a existência as coisas que não existem. Só Deus que pode fazer isso. Mas ele chama as que já existem. Tudo que é ruim que já existe, ele só lança a mão e joga na tua casa lá. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, nos levantemos para dizer assim: Senhor, eu estou vendo a miséria, eu estou vendo isso na minha casa, eu estou vendo essa situação errada, e pode contar comigo, porque hoje eu vou tirar esse lixo para fora. Hoje eu vou levantar os muros, hoje eu vou reparar essa brecha, confessando, me arrependendo e levando meu coração ao Senhor. Amém? Versículo de número 11, que nós já lemos, ele indaga, ele fala assim: porque vocês não estão vendo a miséria, então precisa ver, precisa ser sensato, não pode esconder, não pode fingir que não viu. É ou não é? Tem brecha que, por exemplo, a gente também não sabe, que é o desprezo, a falta de atenção ou a distração. Isso é brecha. Mas seu filho chega lá, você sabe que seu filho está numa idade que é muito problemática, muito desafiadora. Se você não está no encalço do teu filho, se você não está com ele, ligado às questões emocionais, do coração dele, o que ele precisa falar. O teu filho precisa falar. Deixa ele falar, porque senão, se o seu filho não falar nessa idade agora, você não vai saber o que ele está correndo de risco, porque ele não abre o coração, e no coração estão lá as fontes da vida, certo? Se a fonte está contaminada, você não vai saber que está contaminada. E tem pai que fala assim: filho, eu trabalhei o dia inteiro, você vem falar agora comigo? Teu pai está cansado, fala outro dia. Não faça isso, isso é brecha. Você está dando lugar para Satanás introduzir no coração do seu filho, através das más companhias lá, coisas terríveis que você não vai nem saber como lidar. Deixa o seu filho falar. Deixa o seu filho falar. Amém? Deixa seu filho falar. Está falando até algumas coisas lá que não tem nem nexo. Fala, deixa ele falar, aproveita para introduzir coisa no coração dele. Não faça como alguns pais da antiguidade aí, de um tempo, né, da nossa geração. Ligava o Jornal Nacional, não podia falar porque o Cid Boca Negra lá ia falar, né? Aí, quer dizer, tolhia o filho de falar. Estava na mesa do jantar, ia falar: Deus está na mesa, não pode falar. Meu Deus, aonde que eu posso falar? Não podia falar. Hoje eu posso falar, estou falando. Aí Deus falou: agora você pode falar, né? Então, quer dizer, não podia falar. Por quê, meu irmão? Olha como isso é terrível. Um filho que é tolhido de falar na infância vai matracar na fase adulta. E aí ele vai ser o espalha-roda.
Então o diabo vai fazer com que a imagem desse homem, que deveria ter compostura, deveria ter equilíbrio para falar coisas certas nas horas certas, agora esse homem é destrambelhado de falar, que as pessoas falam assim, meu Deus, chegou o falador aí, vamos embora. E as pessoas vão sumir do cara, e vai fazer o camarada, a identidade dele ser marcada. A mesma coisa acontece com mulheres. Mulher por natureza já tem essa condição maravilhosa de falar, porque vocês sabiam que isso aí é propósito de Deus, né? Porque na palavra, lá em Gênesis no capítulo de número 2, quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher com duas características fundamentais. Primeira, ser, como que a gente diz aqui, radar. Um radar precisa anunciar o que está acontecendo, precisa falar. O radar, ainda que o radar anuncia pelo pisca-pisca lá da luz, né? A mulher, né, ser humano, fala, então ela anuncia o que está acontecendo. Porque a palavra auxiliadora idônea, auxiliadora no hebraico é a palavra ezer. Ezer é aquela que cuida, que protege, que alerta. Então, se você não está falando, minha querida irmã, tem que falar, certo? Não pode deixar o barco afundar e aí, eu te disse. Aí não pode, né? Então tem que falar antes. E auxiliadora, meger, não megera, meger. Meger quer dizer aquela que cerca, aquela que está com, aquela que contribui com. Então, as mulheres precisam falar. Mas veja, minha irmã, se há algo que você precisa atentar, é se a sua fala está produzindo edificação. Se não estiver produzindo edificação, está dando brecha para Satanás. A sua boca, a partir de agora, passou a virar uma metralhadora e está matando muita gente. Então, seja assim, seja homem, seja mulher, desta forma, a gente abre porta para Satanás. Pastor, me ajuda aí. Como é que eu faço para reedificar os meus muros? Isso aí eu vou deixar a pastora Débora falar agora. Então a pastora Débora vai continuar a mensagem aqui para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Ai. Aleluia. Você falou para eu falar, né? Falou para eu falar, então eu vou falar. Povo, aguenta aí, tá? Eu sei que o horário está avançado, mas sabe, tem algumas coisas na vida da gente que são oportunidades. E vocês muitas vezes não conseguem vir durante a semana na casa de Deus, mas o domingo é o dia de nós alimentarmos para durar a semana, né? Então vamos lá, como eu ergui os meus muros, né? Pela palavra e descobrindo, tendo discernimento do Senhor. E agora eu preciso manter esses muros, ou alguns precisam fazê-los crescer, tapar as brechas e todos os buracos que ali aparecem. E eu vou pedir para que você pule lá para o capítulo 8 agora, onde esses muros, não tem como falar aqui rapidamente toda a história, toda a aplicação, mas tem como dizer, eu passei, nesse tempo todo desses capítulos, vai acontecer que Neemias consegue reconstruir os muros em 52 dias, e ali o povo se alegra, festeja, mas agora entra o processo de reeducação do povo, a lembrança da palavra do Senhor, porque esse povo que estava lá na Babilônia deixou de se manter na palavra e absorver todos os ensinos que foram ditos antes do cativeiro. Muita gente morreu, que era até professores, doutores da lei ali que poderiam ensinar. Então o povo ficou sem saber o norte, o que fazer para ter vida. Então o que acontece aqui no capítulo 8, nos versos 8 em diante, diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou:
podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Aleluia. É bem verdade que quando nós estamos reconstruindo os nossos muros, nós ouvimos a palavra de Deus e pensamos assim: nossa, eu estou fazendo tudo errado. E você tem vontade de chorar. Porque muitas vezes você fala assim: como que eu vou construir? Eu só sei chorar, eu não sei fazer a coisa certa. Eu sei o que eu estou errando, mas eu não sei como fazer o certo. Então, a primeira orientação que você e eu precisamos ter quando estamos reerguendo os nossos muros é que nós não podemos parar nesse choro da dor de descobrir que estamos fazendo tudo errado, ou parte errada, ou algumas coisas erradas. Você tem que secar as suas lágrimas e dizer: muito obrigada, Senhor, pela grande oportunidade de o Senhor me encontrar, porque a alegria do Senhor é a minha força que vai me fazer caminhar nesta palavra. Então, meus irmãos, tem alguma coisa furada aí no teu muro, da sua casa, da sua estrutura, como pessoa espiritual que é? Porque lembrando, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então tudo começa no espírito. Se nós investirmos nossa vida no espírito, com certeza reergueremos todos os muros e brechas que estavam agora visíveis ao inimigo. Agora elas ficarão tapadas e só o Senhor conhecerá realmente as nossas estruturas. Então você pode reconhecer hoje que o Senhor está cuidando de você. Este é um fato muito importante. O Senhor não se esqueceu de você, da sua casa, da sua estrutura como pessoa, mas você precisa recorrer a Ele e não a qualquer outra coisa e propostas que são lançadas no Instagram, na internet. São diquinhas, regrinhas para a gente ter momentos de alegria, momentos de prazer na nossa alma, mas o que mais importa é a situação onde está o nosso espírito. Portanto, Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todo o seu caminho, e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor quer endireitar a minha e a sua vereda aqui nesta manhã. Receba em nome de Jesus. As suas gerações não ficarão de fora desta palavra. Sabe, às vezes você está desiludido com as suas gerações, porque você pagou o preço de santidade, mas a sua geração está pela metade. Então, em nome de Jesus, receba essa força no teu espírito para dizer: não, as minhas gerações levantarão os seus muros também, em nome do Senhor Jesus. Então, umas coisas que nós podemos nos atentar é que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Assuma, reconheça o que você errou. Sabe, nesse mundo a gente está transferindo demais a nossa culpa para o cônjuge. Eu não estou feliz hoje porque você me olhou desse jeito. Será que isso tudo é motivo para você se entristecer, não querer orar, não querer nem ler a Bíblia mais porque o seu cônjuge olhou diferente para você? Isso não é motivo, meus irmãos. Tem coisa mais profunda aí te roubando. Então se levante, assuma a responsabilidade. Eu acho que é por causa que a minha vida não está muito bem, é com Deus. Eu não estou procurando na fonte, eu estou procurando em pessoas a minha alegria. Estou procurando naqueles que estão morando comigo, aqueles que estão na minha escola, no meu trabalho, ou no meu salário. Mas não é isso que vai garantir as minhas estruturas lá em cima, meus irmãos. Por isso, agora pega lá no capítulo 9, versos de 1 a 3, que nós veremos mais estratégias do Senhor. 9, de 1 a 3 diz: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3
horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Olha que preciosidade. Pega isso que é chave para as nossas vidas, tá? Não deixa distrair, não deixa a fome te roubar agora não. Vamos lá. Primeiro eles se reuniram. O que nós estamos aqui hoje fazendo? Nos reunindo para nos sermos alimentados. Isso é garantia para a tua vida e a minha. Jejuaram. O que nós estamos fazendo? Jejuando. Jesus, mostra para nós o que está acontecendo dentro de casa, da minha estrutura, que está me fazendo perder ânimo, alegria, prazer de vida, prazer de ir além daquilo que os meus olhos veem. Depois vestiram panos de saco. Essa posição é de humilhação, tá bom? Panos de saco é dizer: Senhor, eu estou preparada aqui como Débora para ouvir o que o Senhor está querendo dizer a mim. Porque a gente fala assim: Senhor, fala comigo. Mas quando Ele fala, você se enrijece, e eu também. Fala assim: não é tudo isso que eu estou fazendo de errado. Não é possível que eu faça tudo de errado. Deus não falou tudo. Deus falou que nesse aspecto você e eu estamos errando. Mas nós não somos um erro. Então, o Senhor está dizendo isso para nós, que isso é um estilo de vida diário, meus irmãos. Talvez jejum não, mas essa situação de se humilhar diante do Senhor, sim. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado dos estrangeiros. O que significa isso? Eu saio agora das más companhias que corrompem os meus bons costumes. Está cheio de companhias que você é obrigada a viver no seu dia a dia, no seu dia comum. Mas fazer parte das ações das más companhias é outra coisa. Então hoje, presta atenção, galerinha da adolescência, que está te mudando a sua cabeça, os seus costumes diante do Senhor. Fecha essa brecha aí, porque daqui a pouco você não vai conseguir voltar mais. É nessa hora, adolescente, que você é mais tentado no embalo da turma, né? Então volta os seus olhos aos preceitos da palavra. Não é para desprezar ninguém, mas não fazer parte das tramóias ou das coisas que o mundo nos ensina. Então, em nome de Jesus, separe-se daquilo que é velho, daquilo que não te levará a nada. Levante-se nos seus lugares e agora confessemos os nossos pecados. Confessemos hoje, meus irmãos, aquilo que está dando brecha, aquilo que está atrapalhando a nossa carreira com o Senhor, a voltar os nossos olhos ao Senhor. Voltemos os nossos lugares de primazia do Senhor como centro, sentado ao trono das nossas vidas, em nome de Jesus. Confessemos, e toda a maldade dos nossos antepassados, sabe? Hoje eu e vocês temos costumes ou vivemos realidades que os nossos antepassados abriram brecha. Sim ou não? O que você faz? Você fica culpando o seu pai, sua mãe, a vida toda, seu avô. Todo mundo tem um avô que tinha um negócio e ficou falido, não é isso que falam por aí? Todo mundo tem um avô que era bem sucedido e perdeu tudo. Mas não é esse o caso. Você tem condições hoje de dizer: em nome de Jesus, eu fecho essas brechas que os meus antepassados abriram, seja de murmuração, seja de viver no fracasso, não erguer os meus olhos, seja de ter uma fé pela metade. Eu fecho essa brecha hoje, em nome do Senhor Jesus, de falência, de não saber administrar os recursos que vêm à minha mão. Em nome do Senhor, você não vai roubar mais a partir da minha casa, da minha vida, e assim eu não vou ficar mais chorando o leite que já foi derramado. Eu vou me preocupar em centralizar os meus olhos ao Redentor da minha vida, porque Ele pode fazer novas coisas através do meu novo procedimento, em nome de Jesus. E aí eles ficaram lendo a palavra do Senhor que os alimentou.
e fizeram muitas outras coisas maravilhosas. Uma coisa que eu queria também trazer, um versículo bem chave, que era Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Mas você hoje está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu sou este que me levantarei para fechar essas brechas, seja dos meus antepassados, sejam as minhas mesmas, hoje que eu abri, desde quando eu me conheço por gente, que eu não estou mais me atentando, eu não mais baixarei guarda em nome de Jesus. Capítulo 9, versos 4 e 5 diz: em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Secrebias, nomes lindos para os seus filhos. Pena que o Noah já tem o nome de Noah aqui, eu quanto a opção, né, minha irmã? Então, Bani e Kenani, meu Deus, eu ia falar Kebanani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua e todos eles de novo clamavam ao povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus que vive para todo sempre. Bendito seja o Deus, seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Olha o que Deus pode falar para nós agora. Porque depois que a gente confessa os nossos pecados, vem um alívio, mas também vem: meu Deus, será que eu vou ter alguma chance diante do Senhor ainda? A nossa saída é adorar. É adorar. Você confessa e tem nova oportunidade de fazer o certo agora. Eu tenho essa oportunidade. Tem gente que acha que pecou e não tem mais o direito de se apresentar diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje que os nossos pecados têm jeito. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos sim jeito de nos arrepender, de confessar, de declarar: o Senhor é a minha força e o Senhor é a minha alegria, e por isso eu o adorarei. E como eu fico em pé, eu começo a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Aqui, se você percorrer pela história, você vai perceber que eles começaram a proclamar tudo aquilo que os antepassados viveram de experiências com o Senhor. Quantas experiências poderosas, meus irmãos. E eles viram e eles declararam aqui que mesmo nós tendo pecado, as tuas misericórdias, Senhor, foram muito maiores, porque o Senhor é fiel. As misericórdias do Senhor são enormes, são fiéis para nós, meus irmãos. Então, seja lá em que estado você se encontra hoje. O texto se encerra lá em capítulo 9, versos 33, até de 36 ao 38. Eu não quero perdurar muito, mas só fazer menção de que, nesses versículos, eles renovaram um compromisso com o Senhor. Você passou por tudo isso, todas essas etapas de reconstrução, ou para se manterem com os seus muros firmes. E por último, eles fecharam com a chave de ouro, que é compromisso renovado com Deus. Quem tem falhado no compromisso dessa aliança, o Senhor pergunta hoje? Eu ou vocês, como igreja? Eu, como Débora? Essa é a grande pergunta. Porque eu não falho, eu não minto. O meu amor é sempre o mesmo, as minhas misericórdias são sempre a mesma. Então hoje é o dia de nós todos nos arrependermos, confessarmos, nos levantar o rosto. Levante o seu rosto, meu irmão e minha irmã. Levante o seu rosto. Você falhou até hoje vindo para a igreja. Pode ser que tenha acontecido. Talvez você veio discutindo no carro, dando bronca nas suas filhas, nos seus filhos. Essa é uma grande realidade da vida natural. E você fala assim: meu Deus, que cara que eu vou ficar lá no culto hoje.
a cara de arrependimento, confissão e mudança de atitude. Porque essa é a chance que o Senhor nos dá hoje. Você tem chance de mudar. Você é inteligente. Você nasceu com um propósito. Você nasceu porque eu te amo. Porque eu entendo que você foi escolhido por mim para cumprir aquele propósito que eu já te falei. Para alguns não descobriram porque estão bem longe. Sabe aquele telefone que Deus está falando e você quer? Vem cá, meu filho. Aqui tá bom. Não, tem que se aproximar do Senhor para ouvir a intimidade dele. Porque ele declara a sua intimidade àqueles que se aproximam dele. Fique em pé, igreja. Vamos orar.